Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Bom dia. Vocês estão bem? Amém ou amém? Se aceite por um tempo. Que felicidade poder estar aqui nessa manhã com você, partilhando do que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Pastor Carlos, como bem disse, que alegria hoje poder batizar algumas pessoas. Na verdade, a gente sempre fica feliz em poder matar alguém, não é verdade? Hoje foi uma matança lá embaixo. Ô glória, matamos para o mundo e nascendo para Cristo. E uma honra, eu vou tentar não chorar, como eu já chorei de manhã, mas foi uma honra poder, uma felicidade que não dá para mensurar, de um pai poder batizar um filho. Enquanto eu estava ali batizando meu filho, eu falava para ele: quando você nasceu, eu te apresentei ao Pai, e agora eu estou te matando para o mundo, e uma nova vida se inicia para você de fato como um crente. E não tem, querido, prazer maior, não tem prazer maior do que você ver os seus filhos bem encaminhados, não por mim, pela Bia ou pela minha família, mas porque eles amam de verdade Jesus. Você pode dar um aplauso a Deus por isso? Obrigado, Senhor. Aleluia. Feliz também pelos meus irmãos, queridos, que se batizaram, muitas emoções, choraram, se alegraram, muitas expectativas, isso é muito feliz. E diante disso eu quero começar a ministrar. Vamos ler Lucas 15, do versículo 1 ao 10. Aleluia. Lucas 15, do 1 ao 10. Quem está na projeção hoje? É o Rômulo, te amo, lindão. Ô Joe, baixa um pouco a luz, por favor. Deixa. Vocês não vão dormir não, né, se apagar a luz? Estou vendo já alguns pescando. Porque normalmente é assim, sabe, queridos? Quando vocês estão dormindo, eu falo assim, porque você dá aquela despertada. Então, se eu ver alguém dormindo, eu vou dar um sustinho, hein? Em nome de Jesus. Lucas 11, do versículo 1 ao 10 diz: todos os publicanos pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou essa parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus por isso. Querido, quando nós falamos ou lemos sobre arrependimento, primeira coisa que nós pensamos é em quem não está no convívio da igreja, ou praticando alguma coisa que nós não concordamos, até mesmo pelo fato delas estarem longe de Jesus. Quando nós vemos essa parábola, quando nós lemos as escrituras e se propõe o arrependimento, nós nunca olhamos para nós. Nós, primeiramente, eu vou arriscar chutar que enquanto nós lemos isso, você lembrou de alguém que na sua leitura, na sua visão, não está no caminho de Jesus, que está desviado, está amarrado em nome de Jesus, que desviado ao inimigo, ou que está afastado do convívio da igreja. Você deve ter pensado em alguém, porque o comum de nós como crentes é lermos sobre o arrependimento e nunca olharmos para nós. Ou, de fato, quando nós lemos isso, a primeira coisa que pensamos é: não, o arrependimento são para os nossos irmãos que se arrependeram dos pecados e se batizaram hoje. Mas eu quero trazer uma nova ótica para você diante disso. Mas e nós? Por que nós não pensamos em nós quando falamos em arrependimento? Ou nós não temos todos os dias coisas para se arrepender? Do que nós precisamos nos arrepender, querido? O que nessa manhã, diante do culto Bom Dia Espírito Santo, diante do Senhor, nós precisamos nos arrepender? Nós como igreja, não só quem está fora do convívio da igreja.
A Bíblia diz que o céu ele fica em festa com o pecador que se arrepende. Ou seja, nós. Todos os dias há um tempo de celebração no céu, porque nós voltamos para a casa do Senhor e dizemos: Senhor, me perdoa por isso, eu me arrependo por aquilo, eu quero deixar isso aqui de lado. Então vamos parar com a hipocrisia de que se arrepender é só para quem está longe, é só para quem saiu da igreja, do convívio, ou está em pecado, ou realmente destrambelou, está indo para balada, está dançando funk, essas coisas todas aí que esse povo faz. Vamos olhar para dentro de nós e falar: não, eu preciso me arrepender. Olhe para dentro de você hoje, igreja, e diga: o que eu preciso me arrepender? Eu preciso me arrepender, porque de vez em quando o pastor Carlos me faz pecar, meu irmão. Todo dia. O Vini também, não vem não. Esse escritório eu fico: Duda, fecha teus ouvidos, minha filha, aqui todo mundo é carne. Esses homens me fazem pecar, querido, mas é brincadeira, tá? Eles são uma benção. Mas é uma realidade, você vai entender na palavra. Olha, aqui em 1 João 1, versículo 6 ao 10. 1 João 1, do 6 ao 10. Só vitória. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, nós andamos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, nós nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quantos pecadores tem aqui nessa manhã? Todos nós, querido. Que bom que você reconhece isso. O problema de muitos é achar que as pessoas, muitas vezes nós, pastores que estamos pregando, ou as pessoas que cuidam, que discipulam, elas não são dignas de nos ajudar ou de nos corrigir. O problema das pessoas reconhecerem o pecado como eu já ouvi ao questionar algumas pessoas: mas quem é você para me questionar? Só porque você é pastor, você está querendo me corrigir? O problema das pessoas é que elas não querem correção ou não aceitam correção, porque dizem: não, mas você é comedor de feijão igual eu. Você, faz pum fedido igual eu. Tudo bem que alguns são mais, não é verdade? Meu cunhado está ali, o Taito, o sangue de Jesus, hoje lá em casa foi uma sinfonia. O problema é que você acha, que as pessoas não são dignas de chegar para você e falar: olha, você está vivendo uma vida de pecado, se arrependa. Só que a palavra, ela diz, e lá em Gálatas 6, no versículo 1 ao 3, eu vou tentar ser bem rápido essa manhã para a gente sair daqui meio-dia, amém? Teve um amém mais forte aí, hein? Tá querendo ir para casa rápido, irmão? Aleluia. Gálatas 6, no versículo 1, 3, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então a Bíblia, ela nos instrui a cuidar um dos outros. Ô meu irmão, você está pegando pesado demais aqui, ó. A Bíblia diz isso, isso e isso. Vamos nos ajudar e se permitir ser conduzido. Vamos nos ajudar e permitir ser repreendido, sem aquela falsa modéstia, ou sem aquele crentismo de dizer: ah, mas a Bíblia diz que não julga para não ser julgado. Quem é você? Ah, mas lá em Mateus diz para tirar a trave dos olhos e do argueiro do seu olho. Pá de frescura. Se alguém te corrigir em amor, em mansidão, como diz a palavra, amém, vou rever meus conceitos. Não seja tão autossuficiente dizer: eu sou o cara, eu sou o top da palavra, eu sou isso e aquilo. Esses dias nós tive uma conversa com o pastor Carlos, não sei se ele vai lembrar, e eu falei com ele, concordo com tudo que você falou e fez, mas eu acho errado isso, assim, assado. Ele: é verdade, eu errei nisso, me cedi nisso, foi, não foi? E continuamos nos amando.
Porque correção é isso, é mansidão, é amor, é respeito. Então não se ache autossuficiente. Se ache um pecador que constantemente, todos os dias, precisa se arrepender e voltar para Cristo. Se nessa manhã você veio com a intenção de adorar ao Senhor, ou de devolver a Ele algo através de uma gratidão, do seu louvor, da sua adoração, amém. Mas há propostas para o arrependimento, não é só para os nossos novos irmãos em Cristo, é para você todos os dias, é a purificação, é a comunhão, é saber que você é falho e pecador e precisa voltar para a cruz todos os dias. Você entende isso? Faz sentido para você, igreja? Mas voltando a falar do arrependimento, lá em Lucas 15, continuando no versículo 10, nós vamos ler do 10 ao 17. Eu digo que da mesma forma há a alegria da presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus estava falando do arrependimento para os fariseus e continua. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos seus porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alforroeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Muitos já conhecem a história do filho pródigo, essa parábola. E normalmente, eu gosto de pensar que normalmente esse filho que saiu de casa, que pegou os seus bens que era de direito dele e sumiu, eu gosto de pensar que ele tinha uma casa feliz. A Bíblia não discorre, não fala acerca disso, mas eu imagino que ele estava num ambiente feliz. Aliás, não fala se era um ambiente feliz, alegre, ou se havia comunhão entre ele, o pai ou os irmãos. Mas nós percebemos ao longo da história que ele tinha uma vida bem sucedida, porque naquela época uma família que tinha empregados era uma família bem sucedida, porque não está atrelado ser bem sucedido e ter paz e alegria no seu lar. O fato de ser bem sucedido, de você ter uma carreira incrível, de ser o cara top, de andar nos melhores carros, nas melhores casas, ter os melhores restaurantes para almoçar ou jantar, não significa que isso vai trazer alegria para o seu casamento, alegria para os seus filhos e alegria para a sua casa. A história não fala se esse cara, se esse menino, se esse jovem tinha um ambiente familiar legal, mas que ele era bem sucedido, sim. Até aí, ok. Nós devemos saber que a nossa casa deve ser um lugar onde nós temos prazer de voltar. A nossa intenção tem que ser a bênção de Deus sobre a nossa família, porque Deus tem restauração para a nossa casa, amém? Pastor, você estava falando de arrependimento, vai começar de família? Sim, meu irmão. Deixa eu discorrer aqui que você vai entender o propósito. Se esse jovem quis sair do seu ambiente familiar, meu irmão, houve um motivo específico, alguma coisa o incomodava. Eu não sei como é que está a sua família hoje. Houve um tempo, hoje, graças a Deus, tudo está restaurado. Mas houve um tempo de dificuldade no meu relacionamento com a pastora, onde os dois chegavam muito tarde em casa, porque não tinha vontade e desejo nenhum de ver a cara do outro. Só aconteceu comigo? Qual é o homem que tem coragem de falar? Eu? Qual é a mulher do lado aí? Tem? Não queria voltar para casa não, meu irmão. A Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. E essa baixinha, quando fica nervosa, tem que fugir da aparência do mal, meu irmão. Não queria voltar para casa não. Porque em casa não tinha paz. Em casa não tinha, era um ambiente de brigas. Mas graças a Deus, Deus restaurou tudo, amém? Contando uma parte lá da história que ficou para trás, mas serve de testemunho. Talvez quando você sai para trabalhar, você fica até mais tarde na sua casa.
ou você arruma desculpa para fazer qualquer coisa. Porque o ambiente familiar da tua casa é tão destruído, é tão ruim, que você não tem prazer em voltar. A sua casa era para ser lugar de refúgio, e é lugar de contenda, é lugar de aflito, é um lugar aflito, é um lugar de, sabe, de treta, de briga. Mas deixa eu falar, se você se arrepender diante do Senhor e voltar à comunhão, Ele pode e quer restaurar o ambiente da sua família, o ambiente da sua casa, o ambiente do seu lar. Porque é um projeto, eu falei sobre isso na quinta-feira, ou foi no domingo, que o projeto de Deus, ele é familiar. E a Bíblia nos dá algumas direções, como nós devemos cuidar da nossa casa, e isso é muito importante. Provérbios 11, 29 diz que, Provérbios 11, 29, quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. A Bíblia está dizendo que quem causa problemas à sua família, herdará o vento. Tinha uma musiquinha lá da época da igreja da minha mãe, e ela ainda sempre fala disso na igreja dela, que quem planta vento, colhe tempestade. Quem faz a cova, nela cairá. Será que em vez de ficar culpando a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, será que não é você o causador do terror que está na sua casa? Hein? Com essa sua ignorância toda, com o seu jeito de falar, parecendo um ogro. Eu falei no domingo passado que você mulher, às vezes que você fala demais, não é verdade? Fala pelos cotovelos. O marido quer chegar em casa, quer ver aquele ambiente gostoso, você já descarrega a metralhadora de palavras nele. Ele fica Jesus. A Bíblia diz que é melhor você ficar no deserto, mais com o sol de 50 graus na sua cabeça, do que uma mulher que fala pelos cotovelos e é rixosa. Os maridos estão com um sorrisão no rosto aí, ó. Fala, pastor, que essa mulher, aleluia. Mas será que se você olhar para dentro de você hoje, não será você o causador do problema dentro da sua casa? Ah, pastor, mas não, meu irmão, nessa manhã o Espírito Santo ele quer te moldar para você se arrepender e voltar para Ele, mas olhar para dentro de você como um sacerdote, como uma sacerdotisa e dizer, não, eu sou o responsável pelo ambiente agradável que tem na minha casa. Ainda que esteja algumas coisas fora do lugar, eu sou aquele que vai trazer a paz para o meu lar. Ainda que esteja algumas coisas que precisam mudar, eu vou ser a pessoa que vai lutar pela minha família e pela minha casa. Eu vou ser a pessoa que não vai deixar Satanás destruir a minha casa e o ambiente do meu lar. Basta uma decisão hoje, querido. Porque às vezes você está orando e pedindo, Deus, restaura a minha família, restaura o meu casamento, restaura os meus filhos, restaura não sei o quê. Mas você mesmo está dando alimento ao Satanás, sendo o causador do problema. Uma vez, eu orei, quando eu era adolescente, pela conversão do meu pai e do meu irmão. Eu lia todos os dias um salmo, eu riscava no calendário, e eu orava, Senhor, salva meu pai, salva meu irmão, salva meu pai, salva meu irmão. Quando chegou no 119 foi difícil, eu confesso. Eu quis negociar com Deus, Deus, dá para ler em 3 partes? De manhã, porque Salmo 119, só o sangue de Jesus para ter versículo naquele salmo. Mas eu fiz essa campanha pela salvação do meu pai e do meu irmão. E a minha oração, porque meu irmão, ele saía de casa, minha irmã que está aqui, ela lembra. Ele saía de casa na sexta-feira de manhã para trabalhar. Meninão novo, 20 anos, 18. Saía de casa para trabalhar 6, 7 horas da manhã na sexta, voltava na segunda-feira à noite. Porque do trabalho ele ia para as baladas, para casa, por não sei o que, meu irmão. Eu vi o meu pai e a minha mãe. Minha mãe de joelho, orando. Meu pai não era crente. Meu pai de um lado para o outro, ia na laje para ver se via ele chegando, preocupado. E tinha um besta aqui que ficava orando. Senhor, guarda o meu irmão, guarda o meu irmão, guarda meu irmão, guarda meu irmão. Aí é fácil, não é? É muito fácil. E eu parei para pensar um dia, quase finalizando a campanha. Eu falei, não, aí é fácil pra caramba. Ué, ele está lá na vida toda torta, lá, fazendo tudo que é errado. E eu estou aqui, Senhor, protege, Senhor, protege, Senhor. Eu mudei a oração. Falei, Senhor, rasga ele no meio. Ah, Senhor, deixa ele passar por um apuro tão grande que ele tem que trocar as fraldas. De tanto medo que ele vai passar, mas quebra ele todinho. Só não deixa o diabo matar a vida dele, porque eu quero salvação para a vida dele.
Meu irmão, no outro dia, diante de Deus eu te falo isso. No outro dia esse menino chega branco em casa, me contando a história. Que ele estava junto com não sei com quem, colocaram a arma na cara dele e começaram a dar tiro e a arma não saía, ele saiu correndo. Meu irmão, foi uma fuzuê, uma confusão. E eu falei, oh Deus, obrigado. E hoje, para a glória do Senhor, meu pai é pastor, meu irmão está na casa do Senhor. Está um pouquinho ali, meio capengando, mas está. Porque agora é responsabilidade dele, ele conhece. Mas quando nós chegamos no retiro, tive a notícia que o meu irmão foi bêbado para o retiro. Só para você ter ideia. Foi bêbado para o retiro. Quando chegamos no retiro, meu pai, minha mãe liga dizendo que meu pai aceitou Jesus. E no outro dia meu irmão se reconciliou com ele e aceitou Jesus também. Porque eu não aceitei a destruição da minha família, eu não aceitei. Eu não sei, querido, o que ponto que sua família está nesse ambiente, mas seja hoje a pessoa que vai lutar e buscar a restauração do teu lar e do ambiente familiar da sua casa. Mas para de ser problema, em nome de Jesus. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diz assim, para de ser problema, irmão. Teve uns caras que falou para a mulher, vocês são corajosos mesmo, irmão. Vocês não têm noção do medo, não. Vocês são corajosos mesmo, aleluia. A Bíblia diz ainda que, lá em Salmo 122, não coloca ainda não, porque, escuta isso, o que você não encontra, meu irmão, na sua casa material, você encontra na sua casa espiritual. Porque ainda que você esteja vivendo algumas coisas ruins na sua casa, como esse jovem que saiu de casa e foi tentar viver coisa boa onde não precisava, se você não tem, pastor, você não sabe como é que está a minha casa, a minha família, o meu lar é assim, assim, assado, eu sou filho, os meus pais é assim, assim, assado, é horrível, mas ainda que você não encontre um ambiente gostoso, familiar na sua casa, você encontra na sua casa espiritual. Em Salmo 122, diz assim, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmo foi escrito por Davi, salmista Davi. E Davi, ele vivia uma loucura. Você imagina guerras após guerras, sangue após sangue, né? Aquelas coisas muito loucas daquele tempo. Quem lê a história vai saber que Davi tinha que matar os homens, aí vem o rei, manda ele cortar os negocinhos dos homens. Não, você matar o cara, ainda tem que mexer no negócio dele, na verdade. Quem conhece a Bíblia, eu não vou explicar aqui, porque quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Está gravando, não vou falar. Eu não vou falar porque eu falo as coisas, e tem uns irmãos, o Léo e o Rafa, que fica editando as coisas que eu falo, e mandando um vídeo torcendo aquilo que eu falo. Falei que da próxima vez eu vou colocar no telão. Falei que eu ia falar. Davi ali, meu irmão, Davi, além de ter que matar os caras, ele tinha uma mulher terrível. Ele chegou em casa uma vez feliz, dançando na presença do Senhor por um milagre, porque a arca tinha sido conquistada de novo. Chega a mulher dele e fala assim, você dança que nem uma prostituta. O ambiente de Davi era hostilidade o tempo todo. Mas ele disse, nossa, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ali é lugar de recomeço, ali é lugar de restart. Na casa do Senhor eu encontro o afago, na casa do Senhor eu encontro o abrigo, eu encontro o carinho, eu encontro projeção, eu encontro revelação. Ainda que assim esteja vivendo um momento ruim na sua casa, você tem um lugar especial na família de Deus. Salmos 91, no versículo 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Na casa do Pai, nos átrios dele, meu irmão, há descanso para você e para sua casa. Você se sente distante? Ou você não se sente participante de algo? Em Efésios 2, no versículo 19, diz assim, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deixa eu dizer para você, a família de Deus é perfeita, meu irmão. A família de Deus é perfeita.
e nela você acha tudo o que você precisa. Esse jovem da parábola, o filho pródigo, ele poderia ter até uma casa segura, próspera, mas faltava algo. No versículo 12, coloca aí por favor, Lucas 15, versículo 12. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a propriedade entre eles. Deixa eu te perguntar uma coisa. A herança se dá quando a pessoa está viva ou quando ela morre? Normalmente. Apesar de alguns casos que eu já vi aí de pegarem a herança quando está viva. Mas o mais comum é quando a pessoa está viva ou quando a pessoa está morta. Esse jovem, quando pede ao pai: pai, me dá parte da minha herança, automaticamente ele está dizendo: para mim você morreu. Quando ele chega diante do pai e diz: ó, me dá o que é meu, eu quero sair daqui. Herança é dada quando os pais falecem. Ele diz automaticamente: pai, ó, tudo que você fez por mim não serviu para nada, tá? Para mim você está morto. O que é muito semelhante ao que nós fazemos, e segura e recebe que é de graça, quando nós pedimos para Jesus de novo a nossa liberdade. Quando você não leva uma vida de comunhão, foge do propósito a qual Ele te chamou, você está longe dos seus caminhos, você pede a sua liberdade. Não, eu quero servir a Jesus, mas eu não quero, sabe, tantas coisas. Você foge daquilo que Ele te chamou. Eu vou servir a Jesus, mas lá na minha casa, eu vou num culto ou outro, ou simplesmente você nem aparece mais na igreja. Não, eu creio em Jesus, eu creio na salvação, mas é Ele lá e eu aqui. Quando você pede essa liberdade, a sua liberdade para Ele, você está dizendo: a cruz no Calvário não significou nada para mim, me dá a minha liberdade. Sendo que em Gálatas diz que eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não faz sentido, igreja. Se Cristo vive em você e você não vive uma vida por Ele, não faz sentido. Se Cristo vive em você e você não leva uma vida de comunhão, uma vida de arrependimento diário, constante, de volta à cruz, não faz sentido. A palavra, ela não tem uma massagem, meu irmão, para esse momento. Ela é direta. Quando você pede a sua liberdade e quer viver a sua vida do seu jeito, você olha para a cruz como esse filho olhou para o pai e diz: ó, o que você fez por mim não valeu de nada. Pastor, não concordo, o problema é seu. Também te amo. Eu falo assim bravo, mas eu te amo. E mesmo você não concordando, eu continuo te amando. Mateus 10, 38 diz que quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ainda no versículo 33 de Mateus 10, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. De amanhã de arrependimento, igreja. E não é só para quem está desviado, é para você que é crente, mas está dormindo ainda. Voltando em Lucas, Jesus, olha o horário. Voltando em Lucas 15, no versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós não somos muito diferentes, querido. Eu vejo muita semelhança entre mim e esse jovem, entre vocês e esses jovens. Porque nós desperdiçamos tantas coisas que o reino tem para nós, que os sonhos do Senhor sonhou para nós. Nós desperdiçamos tanto tempo, nós concentramos tanta força em tantas outras coisas que não era para concentrar.
E nós desperdiçamos esses momentos com Deus e para Ele. Ele começa a padecer por conta de uma atitude errada, por conta dessa falsa liberdade que dá. Meu irmão, para pensar, um moleque novo, não conhecia o mundo, só vivia naquele ambiente familiar, ele quis conhecer a vida. Eu conversava ontem com um rapaz que fazia muito tempo que eu não conversava, muito ferido com a igreja, muito magoado. Ah, pastor, eu doei a minha vida. A mesma ladainha de sempre. Eu doei a minha vida. Eu deixei de trabalhar, deixei de ir para a escola. Porque eu fiz. E fiz não sei o quê, ia para não sei onde, fazia não sei o quê. E eu não fui reconhecido. Que bonito. Ah não, mas eu fiz, e o homem falou isso para mim, o pastor disse assim, o fulano fez assim. E eu não quero saber mais da igreja. Eu vou continuar pregando Deus onde eu estiver, onde eu passar, mas a igreja me feriu. E eu falei, enquanto você tiver esse pensamento que tudo que você faz é pela igreja e para o homem, sempre vai estar errado. Estou cansado de ver, querido, pessoas que vêm no gabinete comigo falando, pessoas que chegam até nós para exercer alguma função, de quanto foram machucados em outros ministérios, que com certeza vocês que já estão aqui, vieram para cá, já passaram por isso. Mas uma pergunta eu faço: qual é o objetivo da oferta, do sacrifício e do trabalho de vocês na casa do Senhor? É para quem? É para o homem ver ou é para Deus? Essa falsa liberdade que nos dá de sairmos do propósito de onde Deus colocou para a gente, é o fato de nós nos afundarmos. Quem estava na última pregação, eu contei meu testemunho de um tempo que foi difícil para mim. Porque existe uma falsa liberdade. Eu lembro que eu estava na igreja todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, e por conta de uma decepção, por conta de um erro, por conta de eu me decepcionar com pessoas, eu saí da igreja. E quando eu me vi sem responsabilidade, digamos assim, minha esposa falou assim, a gente tem que ir numa igreja hoje. Eu falei, corre, a gente estava no shopping, a gente ia para o cinema. E ele falou, não tem. Olha que gostoso, não tem que ir, nós não somos obrigados. E ficamos em casa. Aí no outro domingo, vamos de manhã ou vamos à noite? Não, vamos à noite. E à noite deu aquela preguiça. E nós não fomos de novo. E essa falsa liberdade foi nos dando um prazer enorme. E nós, sem percebermos, fomos nos distanciando do propósito que a gente tinha e que Cristo tinha para nós. Quando existe essa falsa liberdade, querido, dentro de você, por conta dessa mágoa, desse trauma, sua vida começa a tomar um outro rumo diferente que você nem percebe. Daqui a pouco você já está frio, você já está cético. Você vê palavras sendo liberadas, profecias, curas, milagres. Você começa a parecer um cientista, tentando achar a resposta cabível para aquilo que as pessoas estão falando ou estão vivendo. Você vira cético. Vê se hoje não pode ser uma manhã de arrependimento para você, dizendo, cara, eu fui buscar lá fora o que eu precisava achar para mim, mas é só aqui dentro que eu encontro. É no convívio da igreja, é na onde o Senhor me plantou e projetou para mim. Amém? Glória a Deus, vocês estão muito quietos. Eu quero entender que a palavra está machucando vocês. Teve um irmão na quinta-feira que só dizia assim, ai pastor. Eu falei, não Senhor, eu vou bater mesmo, porque enquanto eu escrevi isso aqui eu apanhava, se eu apanhei eles vão apanhar também. No versículo 14 diz que ele começou a padecer. E sem dinheiro agora, esse jovem não tinha mais, sem grana, hotel para poder ficar, restaurante para poder jantar, banheiro para tomar um banho. Ele não tinha mais recursos para poder se manter.
E aí ele faz exatamente aquilo que nós fazemos quando nós estamos no erro ou no engano. Olha o versículo 15 e 16. Eu já estou finalizando. Cadê o hoje não fiz pix para ninguém, é verdade. Por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele sem grana, sem recurso. Agora o que ele tenta? Não, falou assim, não, eu tenho um problema, eu vou tentar resolver sem ir direto à fonte. Onde era o erro dele? Onde foi o problema dele? Na sua casa, com seu pai? Não era muito mais fácil ter voltado? Não, mas ele tenta resolver o problema. Assim somos nós. Em vez de nós nos arrependermos, correr de novo direto para a cruz, não. A gente sempre fica tentando resolver o nosso problema longe da palavra e do evangelho. Foi quando ele lembrou que ele tinha um pai. Olha o versículo 17 e 19. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Assim somos nós, muitas vezes, quando nós deixamos a bagunça da nossa vida virar uma bola de neve, para lembrarmos que nós temos um pai. Nós passamos situações e dificuldades e momentos que às vezes não é para nós passarmos. Quando a resposta, quando o milagre que nós temos que viver depende somente de nos arrependermos. Uma das coisas mais difíceis que tem é de alguém reconhecer que está errado. Pensa numa pessoa orgulhosa, é o crente, meu querido. Quantos hoje não voltam para a casa do pai por vergonha, ou não se arrependem por medo de tantas outras coisas? A palavra de Deus diz em 1 João, como nós lemos, no versículo 1 ao 9, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel para nos perdoar. Nós temos que entender que quando nós decidimos voltar para o Pai em arrependimento, o Pai sempre vai estar de braços abertos. Versículo 20 ao 24, coloca de pé para você achar que eu estou acabando. Versículo 20 ao 24. A seguir ele levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, nós vamos fazer uma festa e nos alegrarmos. A coisa mais difícil que tem quando nós estamos numa vida errante, ou quando nós estamos fora do propósito, é a vergonha de falar com Deus de novo. Uma das coisas que incomoda os crentes, a Bíblia vai dizer que por conta do nosso pecado, existe uma barreira que impede o Senhor de nos ouvir. Para pensar que quando você está em falha, quando você está errante ou fora do propósito, você já não ora da mesma forma como você orava antes. Você dobra o teu joelho e você fica se indagando: ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu cometi isso. E aí você acha: não, é o demônio que está me acusando. De certa forma, querido, sim, mas não, porque esse é o papel de Satanás. O demônio vai te acusar até mesmo quando você não fez nada. Quando você não consegue orar com vergonha por tantas coisas e começa a vir na sua mente, é o Espírito Santo não te acusando, mas tentando te convencer do erro e do fracasso. Quando você começa a orar e tem vergonha, você está no caminho certo, porque você reconhece que você tem uma falha e você precisa se arrepender. E mais uma vez eu indago e pergunto para você: o que precisa se arrepender hoje? O que você está errante que precisa ser consertado?
Medo, segurança, medo de fazer novamente, de cair de novo. O que te impede hoje, igreja, de viver uma vida em comunhão com Deus, na vontade que Ele sonhou para você? O que te impede de viver os sonhos que Ele sonhou para você e para a sua família? Esse menino teve que passar momentos difíceis da vida dele, para poder enxergar que ele tinha uma casa onde ele podia voltar. Não quero fazer terrorismo gospel aqui, mas você vai esperar chegar num ponto de ter que comer comida de porco para se alimentar, para poder entender que você tem que voltar para a casa do Pai? Tem um ditado que não está na Bíblia, mas eram os mais velhos que falavam: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Vai esperar a dor, meu irmão, para poder se arrepender? Sem terrorismo gospel, mas já tendo. É na verdade. Quando a gente fala assim, não, mas é sem isso, é que na verdade tem, só para ficar mais leve. Vai esperar passar pela dor para voltar para o lugar onde o Senhor te colocou ou instruiu para você ficar? Eu aprendo muitas coisas com esse retornar para casa e o arrependimento. Quando o pai fala, coloquem um anel no seu dedo, a história diz que quando ele está chegando na porta, de longe o pai já vê e já corre para o seu abraço. Quero dizer em nome de Jesus que independente do seu erro, do seu pecado, ou que você esteja cometendo, querido, não existe para o pai pecadinho ou pecadão, existe pecado. E se você se arrepender hoje, Ele é fiel para perdoar. Ele correu ao encontro do seu filho desesperadamente, o abraçou e disse: traz um anel. O anel significa aliança. O Senhor hoje quer colocar um anel no teu dedo para reafirmar essa aliança com o Senhor. O pai disse assim: tragam uma nova roupa, porque ele está sujo. O pai hoje quer te dar uma veste branca, quer rasgar essa veste suja, já surrada, e colocar sobre você uma nova veste limpa. Ele colocou sobre os seus filhos uma nova sandália, para dizer: olha, o que passou, passou, aonde você foi, o que você viveu já era, a partir de hoje eu te coloco nos pés uma nova sandália, dando direção para um novo caminho. O que o Senhor tem para você hoje, que vai se arrepender de alguma coisa, ou enfim, do que seja, é um anel, é uma nova veste, é um novo caminho. Eu não quero ser o acusador da sua alma, mas se todos confessarmos que temos algo para nos arrepender, a Bíblia diz que o céu vai fazer festa nessa manhã. O que nós podemos aprender sobre retornar, querido? Que é preciso ter um caráter forte para admitir que nós estamos errados. É preciso ter um caráter forte para decidir que nós estamos errados, admitir e decidir voltar. O que nós aprendemos com essa história? Que o caminho de volta nunca será igual ao caminho da ida. Quando nós decidimos abandonar o pecado, haverá dificuldades, tentações, provações. Talvez você não creia em batalha espiritual, mas neste momento, os pastores estão intercedendo, porque há uma guerra espiritual, para que a palavra não aumente no seu coração e não faça efeito, e você não se arrependa daquilo que você esteja vivendo. O que nós aprendemos com essa história? Que comer o porco é bem melhor que comer a comida dele, não é? O que nós aprendemos com essa história é que nem todos ficarão felizes quando você decidir voltar para casa. Eu falava aqui embaixo ao findar do batismo, para que os familiares blindassem as pessoas que se batizaram, porque o que viria de peso de acusação, todos os dias pessoas vão tentar lembrar vocês do que vocês deixaram para trás. Nem todo mundo vai ficar feliz quando você se arrepende. No versículo 25 ao 28 de Lucas 15, coloca aí de novo, rapidinho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Próximo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele.
Quando você decide se arrepender, nem todo mundo vai ficar feliz. Mas mais importa que o céu se alegre do que com as pessoas que vão estar lá fora. Não importa o que você viveu há 20 anos atrás. Não importa o que você viveu ontem. Se você se arrepender hoje, o céu vai estar em festa, meu irmão. E não importa. E eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida que não há peso de acusação. A partir do momento que hoje você reconhecer: sou pecador, preciso me arrepender, sim. Preciso voltar, sim. Mas eu profetizo que seus corações e seus ouvidos estão blindados, para que nenhum peso de acusação venha sobre você e faça você retroceder da decisão que você está tomando hoje. Pode sim haver tristeza em algumas pessoas, mas nessa manhã o céu está em festa. Feche teus olhos. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Diga, eu vaguei. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Diga, eu vaguei. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só falta eu perceber. Ainda com seus olhos fechados. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho. Diga isso. Diga. Abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Diga, diga, não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Se você puder, erga as suas mãos e diga: eu vaguei o mundo lá fora, mas eu encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você.
uma vez, diga: eu vaguei. Eu vaguei no mundo lá fora, oh Jesus, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. só faltava eu perceber. Continue com teus olhos fechados. Aleluia. O Espírito Santo de Deus hoje, Ele te chama. Não sou eu, não sou a palavra. Não é uma pregação eloquente ou gritante ou que traga, sabe, histórias. É a palavra que transforma, é a palavra que vivifica, é a palavra que convence. Não sou eu, igreja, é o Espírito Santo. Eu quero fazer um convite a você que precisa e reconhece que precisa se arrepender de algo. Nós temos o costume, eu sempre falo isso, de convidar pessoas à frente que precisam ativar este momento. Pastor, eu preciso aí da frente me arrepender? Não, tu pode se arrepender do teu lugar. Não é necessário, mas nós cremos e acreditamos aqui que quando nós damos um passo de fé até o altar, nós estamos selando este momento. E se você precisa se arrepender de algo, pastor, como diz a canção, eu estou longe, ou eu simplesmente tenho essa prática que eu não consigo, mas eu hoje decido me arrepender para uma nova história. Eu quero chamar você aqui à frente, nós vamos orar e selar este momento de arrependimento, de comunhão. Pastor, eu preciso voltar a ler a Bíblia. Eu me arrependo por todas as vezes que eu saio de casa e não oro. Eu me arrependo por todas as vezes que eu brigo, por todas as vezes que eu falo palavrão. Eu me arrependo por não jejuar. Eu não sei, meu irmão. Mas é hoje o dia que o Senhor separou para o arrependimento dos seus filhos. Esse é o primeiro convite. O segundo é para você de fato está longe, que saiu do convívio da igreja, que fez igual o filho pródigo, pegou a sua herança e descartou. Não que você tenha abandonado a cruz, que você nem estava aqui, mas você saiu do lugar de onde você estava e foi para longe, foi para longe da presença. Mas você entendeu a palavra e quer voltar para a casa do Pai. Hoje, assim como foi para os nossos irmãos que se batizaram, pode ser uma manhã de recomeço para você. Pastor, eu quero voltar, eu estava longe. Igreja, permaneça com teus olhos fechados. Venha até aqui à frente, nós queremos orar por você. Ou você que não conhece esse amor, veio a primeira vez na igreja, mas aprendeu sobre Jesus e quer mais dele. Aceite a Ele e venha aqui à frente. Aleluia. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Pastor, eu preciso me arrepender, então corre para o altar. Eu vaguei. Enquanto cantamos, meu irmão, você pode vir. Ninguém vai te julgar. Nós vamos...